Você já se deu conta de quantos papéis já vivenciou em apenas um dia? Em quantas vezes você se desdobrou para ser uma boa mãe, uma boa profissional e se manter uma mulher linda? Não tá nada fácil essa vida de mulher moderna. E por isso todas nós necessitamos de um momento só nosso. Boa noite, eu sou Juliana Veiga e hoje estreamos Quitérias, uma revista feminina feita para você, que é muitas mulheres em uma só. E no programa de hoje nós vamos mostrar. Inseminação artificial. Fazer ou não fazer? Você sabe como se defender na justiça? O doutor Altair te mostra como. Vamos falar sobre mulher empreendedora com Isadora Leone. Aqui você vai ver que dá para viver na correria e ainda assim continuar linda. E o papo quente para fechar. Sexo tântrico. Conhece? Então não saia daí. Olá, seja bem-vinda ao Quitérias. Eu sou Lúcia Cavalheiro e estou aqui para convidar você para fazer parte do nosso programa. Como? Traga suas dúvidas, sugestões, compartilhe suas ideias conosco. Tudo isso através da nossa página do Facebook, facebook.com/quitérias. É isso aí, mantenha-se muito conectada. A maioria das mulheres constitui a família de maneira mais convencional possível. Se casam e têm filhos. Mas e aquelas mulheres que buscam uma produção independente? Sim, muitas mulheres querem ser mães solteiras, criarem seus filhos sozinhas. Como será que essas mulheres conseguem isso e quais são as consequências a partir de uma decisão tão delicada? Para discutirmos o assunto, hoje falaremos sobre reprodução assistida, que se torna, em alguns casos, uma solução para essas mães corajosas. E para nos contar um pouco, conversamos com uma psicóloga e também com uma mulher que passou por essa experiência. Vamos assistir. Família monoparental, só é um pai só, uma mãe só. Desde que eu comecei a pensar no tratamento, eu já sabia que eu não ia ter esse parceiro. Então, eu nunca contei com ele, nunca contei em ter alguém assim. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Só que foi passando os anos, eu fui deixando o meu lado, fui levando o meu lado profissional mais a sério, vendo a minha carreira e deixando esse lado mãe um pouco mais para trás. Aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu realmente quero ter minhas filhas e não estava mais com ninguém e eu queria ter uma produção minha mesma, uma produção independente e eu fui atrás disso. Quando ela vem para o tratamento, ela vem para fazer. Por isso que nem sempre procura o serviço de psicologia. Às vezes elas procuram para ter mais uma pessoa para conversar. Mas assim, quando ela procurou o serviço, ela deixou bem claro, eu estou fazendo esse tratamento, estou conversando com você porque eu não sei como é que eu vou ficar caso não dê certo. Elas vieram na 4ª tentativa, eu perdi 3. Sempre achei que ia dar certo, eu ia conseguir dar conta, não tive nenhum medo muito sério em cima disso, não. Então o medo é assim, é um investimento emocional, um investimento financeiro e não conseguir engravidar. Tem que fazer novamente, gastar tudo de novo. Eu pensei em desistir no finalzinho pelo aspecto financeiro, não desisti, eu já estava quase sem condições financeiras para fazer. Quando a pessoa assume, vou fazer uma produção independente, ela é um ato egoísta, porque ela quer ter um filho. E aí, nesse momento, ela não está pensando se esse filho depois gostaria de ser filho só de uma pessoa. Essa produção era minha, as meninas são minhas, eu não queria alguém para dividir. E não é por egoísmo, simplesmente eu não tinha alguém que realmente eu achasse que eu pudesse dividir. Ter um filho por ter com alguma pessoa que não tivesse nada a ver, eu não queria, então eu preferia que elas fossem minhas mesmo. Tá, mas e futuramente, né? Se teu filho que nascer, quiser saber quem é o pai, ou quiser ir atrás do pai, porque existe um sigilo. Mas a gente não sabe daqui a 18 anos como é que vai estar a legislação se, por exemplo, essa criança vai ter direito a conhecer a origem do pai. Como que vai ser? Gente, cada coisa na sua hora. Entendeu? A hora que elas perguntarem, eu vou ver como que eu pretendo contar para elas a verdade, como aconteceu. O que aconteceu, como que eu fiz, o quanto eu queria, o quanto eu amo elas, o quanto elas são minha companhia. Na medida da idade da criança, vai informando como é que foi feito. Agora, um dia, pode ser que essa criança queira saber. Ou pode ser que seja uma realidade. É tão difícil de saber, é subjetivo, porque assim pode ser. Ela está tão acostumada com aquele modelo, que ela não vê de onde vem. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho realmente das 10 da manhã até as 7, 8 horas da noite. Mas a gente tem aquela troca, eu vou pegar em casa o período que você está com elas, dá para levar a ser pai e mãe. A única dificuldade é que você tem que fazer o papel da boazinha, o papel da ruim, me sentir totalmente realizada.
História bonita, né, Ju? Bonita, bacana. Tem que ter uma decisão e tem que estar preparada para realmente assumir essa responsabilidade. Tem que ser forte. Isso aí. Recebemos um e-mail aqui da Cláudia Ferreira que diz o seguinte: meu filho hoje tem 14 anos e também é fruto de uma reprodução assistida. Antes, eu me preocupava muito como iria contar, mas isso veio de forma natural. Todos os casais ou mães solteiras também vão saber como contar. É importante que essa decisão parta dos pais e não da desconfiança dos filhos. Eu contei de uma forma clara para ele, aos 11 anos, quando eu achei que ele tinha entendimento melhor das coisas. Obrigado, Cláudia, pelo seu e-mail. É difícil mesmo, né, Ju? Acho que tem que deixar acontecer de forma natural e realmente ser sincera e falar a verdade. A criança ela vai entender na hora certa. Só não pode faltar com a verdade. É verdade, é isso aí. Bom, se pararmos para pensar, o nosso dia a dia é super burocrático e cheio de regras e leis. Mas, no meio disso, há muitas coisas que vêm a nosso favor e vêm naturalmente. E às vezes nem temos noção dos nossos direitos. Dos nossos direitos. Direito não, direitos. Pensando nisso, toda semana faremos do nosso quadro Fala aí, Altair. Um canal para você mandar todas as suas dúvidas para que o nosso advogado possa te ajudar. Você pode nos mandar um e-mail para quiterias@gnt.com.br ou então pelo nosso facebook.com/quiterias. E nós estamos contando com o seu caso. Conte-nos, tire a sua dúvida. E a gente recebeu hoje um e-mail, né, Lúcia? Sim, Ju. A dúvida de hoje é sobre a licença maternidade. E foi a Juliana, sua xará, Juliana Soares, que nos enviou a seguinte pergunta. Eu trabalho em uma empresa privada e estou planejando uma gravidez. Gostaria de saber quanto tempo a empresa é obrigada a dar licença, pois já vi isso variar em diversos casos. Além disso, eu gostaria de saber o que devo fazer para garantir todos os direitos. Boa noite, Altair. O que você me diz sobre o caso da Juliana? Boa noite, Lúcia, tudo bem? Então vamos responder aí a pergunta da Juliana a respeito da licença maternidade. A licença maternidade então é concedida para todas as mulheres que estiverem grávidas, né? Essa licença tem um período de 120 dias, a remuneração permanece a remuneração normal, original, das pessoas que requerem, das mulheres que requerem a licença. Essa licença pode começar num período de até 28 dias antes da data prevista para o parto e segue até completar o prazo de 120 dias. Algumas empresas, tá, que forem participantes do projeto Empresa Cidadã, elas podem oferecer para a mulher grávida uma ampliação desse prazo de até 60 dias, tá? Mas só para essas empresas que participarem desse projeto. Essas empresas vão ter benefícios fiscais que permitem que a empresa faça o pagamento desses valores, né, dos valores referentes aos salários. Algumas outras coisas legais a respeito da licença maternidade. Depois que você diz que avisa a empresa que você está gestante, a empresa é obrigada a te dar estabilidade, então você não pode ser demitida. E essa estabilidade deve durar até 5 meses depois da data de nascimento do seu filho, tá legal? Algumas outras coisas que você de repente pode acrescentar aí de informação. As empresas elas são obrigadas por lei, tá, a manter essa sua estabilidade e além disso te dá um período assim que você volta, assim que você retorna, né, da licença maternidade, para você amamentar seu filho. Isso é combinado com as empresas, tá ok? Espero que tenha respondido aí a sua questão. Muito bom. Obrigada, Altair. E acho que conseguimos esclarecer a dúvida da Juliana, né, Ju? É isso aí. E é importante conhecer sobre os nossos direitos. Para você que tem alguma dúvida ou passou por algum caso, envie para nós na nossa página do Facebook e vamos tentar te ajudar. É isso aí, muitas vezes a gente nem tem ideia dos nossos direitos, então é muito importante a gente ficar super ligada e, claro, nos informarmos sempre. No próximo bloco você vai aprender uma forma de diminuir o seu tempo frente ao espelho e continuar linda, mesmo com a correria do dia a dia. E mais, vamos conversar com Isadora Leone, mãe e mega empreendedora. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Peekaboo, I see you sitting in the corner, looking kind of blue. Don't you try to hide, you know who. Peekaboo.
Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, I'll kiss you. Keep you out of mischief, make your blue skin do. Silly to be shy with you, no. Peekaboo, peekaboo, I'll kiss you. Peekaboo, I love you. Better make your mind up that you love me too. 'Cause you're gonna marry, you know who. Peekaboo, peekaboo, I love you. Peekaboo, peekaboo, I love you. If I could change the world, I would be the sunlight in your universe. You could think my love was really something good, baby. If I could change the world. E a nossa entrevistada de hoje é a Isadora Leone, ela tem 36 anos, é formada em Relações Públicas, fundadora e empreendedora na agência de comunicação Pitcom e também uma mega mãe. Olá, Isadora, tudo bem? Prazer te conhecer. Tudo jóia, Juliana. Me conta uma coisa, tô super curiosa. Como é que você consegue administrar o seu tempo e dividir entre família, trabalho, dia a dia e você, Isadora? Vamos lá, Juliana, é um prazer. Obrigada pelo convite. Na verdade, é um desafio diário e eu acho que não existe uma receita para que você divida o seu tempo da melhor forma. Você decidir ser empreendedora, na verdade, te dá mais liberdade com relação aos horários, mas te escraviza num outro ponto, que é justamente os horários, né? Você se torna escrava dele de outra forma, mas sem dúvida é muito mais prazeroso. E você, como fundadora, empreendedora da agência Pitcom, da onde surgiu a ideia de se tornar uma empreendedora individual? Da onde partiu isso? Já vem de um plano anterior ou é recente? É uma coisa da atualidade? É porque você está no mundo moderno como uma mulher independente? É o seguinte, eu trabalhei no meio corporativo por mais de 14 anos e eu sempre tive a intenção de abrir a minha própria empresa, de ter o meu próprio negócio. E depois de 10 anos na última empresa, eu me vi diante de um desafio também, que era decidir se eu permanecia naquele cargo, né, já há um tempo fazendo a mesma atividade, ou empreender. Então, isso veio ao encontro da minha gravidez. Então, eu fiquei grávida, tive o meu bebê. Então, isso me motivou a abrir minha própria empresa. Mais uma loucura, mas realmente deu certo. E hoje, com certeza, você se sente mega realizada? Com certeza, com certeza. Mega realizada em primeiro lugar, porque 2 anos se passaram e a minha empresa não faleceu. Ótimo, isso já é um grande passo no Brasil. Já é um grande passo no Brasil. Então, já por não ter falecido, eu já me considero uma empreendedora de sucesso. Com e poder conduzir meus 2 filhos, porque agora são 2 pequenininhos. Ótimo. Multimulher, né? Multimulher. Isadora é como nós, multimulher. E aí, então, a gente tem agora uma pergunta do nosso link direto da rua para saber como é que funciona essa vida de uma empreendedora. O link, na verdade, vai ser daqui a pouquinho. A gente tem alguma pergunta do site? Do site não, na verdade nós temos a pergunta da Cláudia, que ela gostaria de saber o que te inspirou, né, a criar a sua empresa. A minha empresa ela foi criada dentro de um grupo chamado Rede Mulher Empreendedora, fundada por uma amiga minha chamada Ana Lúcia Fontes, já também há 2, 3 anos. Essa rede ela une hoje mais de 50 mil mulheres empreendedoras e eu encontrei lá a minha sócia. Né? Eu tinha a intenção de abrir empresa e acabei encontrando a Cláudia também, xará da pessoa que fez a pergunta. Então, nós decidimos abrir a empresa. Ela tem uma situação como a minha, ela tem também 2 filhos e tinha a intenção de abrir seu próprio negócio. Oportunidade perfeita, né? Exatamente. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, a gente está com a nossa repórter, a Carla Fayad, que tem uma matéria bastante interessante para a gente dar uma olhada. Nós estamos aqui com a Tamara e ela tem uma perguntinha para a Isadora. Vamos ouvir? Olá, Isadora. Eu gostaria de saber se os homens eles se assustam na hora de se relacionar com as mulheres que são independentes. E aí, Isadora? Os homens se assustam com mulheres independentes? Eu acho que sim, sabia?
Eu tenho total certeza. É o seguinte, posso já responder? Claro, por favor. Eles se assustam sim ainda, mas mais do que isso, eu acho que eles se assustam com o perfil daquela mulher que se masculinizou demais. Que assumiu o papel masculino dentro de casa, de repente. Exatamente. E que ela tem, agora, algumas, claro, não estou generalizando, mas tem o perfil de querer fazer papel daquele homem que a gente também já não gostava antes. Então, isso assusta muito mais do que a independência financeira, eu acho. E aí, pergunta respondida? Respondida, Tamara? Sim. É isso aí, meninas. Ficamos aqui. Muito obrigada. Bom, Isadora, nós fomos atrás de outras mulheres que, assim como você, são empreendedoras. E a gente conheceu um pouco a história delas e das motivações e dificuldades também. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Paula Ribeiro, eu tenho 24 anos, sou formada em moda e sou estilista de acessórios. Meu nome é Daniela do Lago, eu tenho 34 anos, eu sou administradora de empresas, tenho um MBA na área de marketing e sou mestre em administração com foco em comportamento organizacional. Ganhei um processo de coaching e ali no processo de coaching eu pude rever os meus valores, os meus objetivos, o que realmente eu queria, que na época era trabalhar com palestra, com pessoas, dar aula, que é hoje a minha profissão. Aos 18 anos eu comecei a faculdade de moda e nessa época eu havia feito umas bolsas em casa mesmo, em tecido para mim. Eu já sabia costurar e fiquei com vontade de ter alguma bolsa diferente do que já existia no mercado. As minhas amigas viram a bolsa, gostaram e aí já começaram a encomendar. Tem que acreditar que um sonho é possível. Então, você tem que ter a consciência de que você vai trabalhar muito, vai se envolver muito com aquele trabalho. Com determinação e honestidade, qualquer pessoa vai longe. Então, tendo isso em mente, qualquer um é capaz. Hoje, lógico, depois de muitos anos, eu tenho o privilégio de escolher um pouquinho o outro trabalho que eu faço, né? De falar, trabalho para essa empresa, faço esse tipo de negócio, eu não faço. No início da carreira é um pouquinho mais difícil. E se você não mantém o seu foco no que realmente você quer, naquilo que você viu para você, é muito fácil a gente desviar do caminho numa dificuldade. A mulher, ela tem um lado intuitivo muito interessante para trabalhar. Ela é um pouco mais sentimental e ela é multitarefa, coisa que nenhum homem é. Então as mulheres têm que saber jogar a favor, né? Então não é também ficar masculinizada quando você alcança grandes cargos, porque elas aprenderam a jogar o jogo masculino e muitas vezes acabam se tornando masculinizadas, né? E saber entender esses dilemas e ajudar umas às outras. Eu adoro o que eu faço. Eu sou completamente apaixonada por esse projeto. Esse projeto surgiu totalmente ao acaso, mas com o tempo ele foi tomando uma forma que eu tenho certeza que vai dar certo por muito tempo. Eu amo muito o que eu faço e eu acho que isso reflete no produto final. Você precisa experimentar, parar um pouquinho para experimentar e lidar principalmente com os momentos difíceis para você conseguir chegar nesse ponto qual realmente você ama as coisas e aí flui a tua carreira de uma maneira espetacular. É muito inspirador ver que as mulheres vêm se tornando cada vez mais independentes. Não é mesmo, Isadora? Verdade. Eu sou mega fã de mulheres independentes, porque eu sou uma delas, então vamos que vamos, Tá né? certo, é isso aí, Juliana. Me fala uma coisa, eu tenho uma dúvida com relação a você sentir culpa ou não de deixar de fazer algumas coisas como prioridade na sua vida pelo trabalho, ou essa culpa não existe? Ela existe. Eu acho que mulher já carrega... Mas quando você tem filhos, principalmente. Exatamente. Mãe carrega uma culpa independente de qualquer outra coisa. Então, eu acho que se eu estivesse dentro de uma empresa ainda lá, trabalhando as minhas 14 horas, mais 2 de trânsito ou 3, eu estaria culpada. E me sinto culpada hoje também porque eu não consigo distribuir da forma como eu gostaria. Mas eu acho que entre as duas culpas eu ainda prefiro a que eu ocupo hoje. Independente e empreendedora. Verdade. Bom, pensando na rotina corrida de muitas mulheres, assim como da Isadora, o nosso próximo quadro, o Simples Assim, traz várias dicas para tornar a nossa vida um pouquinho mais simples, ou podemos dizer assim, menos complicada. A dica de hoje é sobre beleza. Como nos mantermos lindas e arrumadas de forma rápida e sem muito trabalho. Os cabeleireiros e o cabeleireiro e o maquiador Gerson e Carlos do estúdio Nanzer vão nos contar e ajudar como a gente faz isso. Vamos ver.
O look que nós vamos apresentar hoje é um cabelo com ondulações, volume, que é a tendência. Um cabelo prático, fácil de ser feito para o dia a dia, para o trabalho, para o happy hour depois do trabalho com os amigos. Pode ser feito sozinho e o aparelho é muito prático. Após a lavagem e a secagem, vamos proceder com o novo Babyliss Mirakur para fazer um cabelo mais versátil, moderno e prático para o dia a dia. Um aparelho prático, fácil, pode ser conduzido pela própria pessoa. Separou a mecha, colocou no aparelho, o restante ele faz sozinho. Cabelo prático, fácil de fazer. Você só finaliza com uma pomadinha e tá pronta. Bom, a dica de hoje é uma maquiagem para o dia a dia, onde você pode ir para uma reunião, happy hour com os amigos, ir ao shopping. Então, assim, depois da preparação da pele, eu já passo blush, já para a gente ter uma noção do que de cor de sombra a gente vai usar. Bom, a sombra, qualquer mulher tem uma sombra nude. Vou começar por uma nude e vou dar uma esfumada com marrom. Bom, terminando a sombra, vamos partir para o delineador, que é o medo de toda mulherada, mas é super fácil. Olhos pequenos pode arrasar no delineador. Vamos partir para o rímel agora, olha para baixo. É aquele velho ditado que o pessoal fala, né? Não existe mulher feia, existe mulher mal produzida. Agora nós vamos partir para o batom. Lógico que você não vai passar um batom vermelho por um dia, para uma reunião. Vamos para uma dica bem legal. Um esfumadinho de preto rápido, você já muda todo o seu visual, o seu look do dia para a noite. Essa foi a dica do nosso trabalho e esperamos que vocês tenham gostado. Foi uma dica assim que ajuda a mulher todos os dias. E esperamos que vocês curtam a nossa página no Facebook e até a próxima. Eu adoro me maquiar. Eu tenho certeza que as nossas telespectadoras também adoraram essas dicas. Isadora, muito prazer. Adorei receber você aqui no Quiterias. Sou mega fã. Continue empreendedora independente. Valeu pela sua visita. Eu que agradeço de verdade. É isso aí. Então, no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, não perca, o tema é quente. A matéria é sobre nossos dois convidados que vão falar um pouco sobre sexo e terapia tântrica. E como ela pode apimentar a sua relação. Eu vou adorar. Fica por aí. Não sai daí. How you feeling? Yeah! Let me hear you! How you feeling? Yeah! Let me hear you! A minha netinha adora bonecas. Acho que ela vai amar. Posso te falar uma coisa? Claro, querida. Pagar com Visa é muito melhor. Às vezes é bom ter um amigo para avisar. Pagar com Visa é mais prático do que ir ao caixa automático e mais seguro do que andar com dinheiro. O assunto que falaremos agora muito nos interessa e também pode gerar muitas dúvidas. Eu, por exemplo, a primeira vez que ouvi falar sobre terapia tântrica, ou sexo tântrico, tive uma ideia completamente diferente do que o que é. Então, se você também tem dúvidas, mande para nós na nossa página no facebook.com/quiterias.
tem assim mega conectada. A gente está aqui com o Renê Cafaro e com a Isabela Alzira, que vão nos contar um pouquinho da experiência deles sobre o assunto. Oi, Renê, oi, Isabela, tudo bem? Boa noite, adorei receber vocês aqui. Bom, a gente tem um tempo mínimo agora no nosso programa. Infelizmente, a curiosidade é enorme. E eu queria saber o seguinte, da onde partiu a vontade de praticar a terapia e o sexo tântrico e o que mudou na vida de vocês pessoal, no dia a dia e na relação sexual? Nessa trajetória de autoconhecimento, eu fui atrás de terapias alternativas que não tivessem essa relação com a medicina moderna, né? Remédio, enfim. E aí eu cheguei na terapia tântrica. O que aconteceu na minha vida após é simplesmente uma mudança completa. Não tem como comparar a pessoa do antes e com depois. Agora. Sim. E vocês praticam há quanto tempo? Pode responder pra Tanto eu quanto a Isabela, a gente acabou caindo num curso de terapêutica tântrica, né? Aconteceu, não foi uma busca de, quero fazer alguma coisa assim. Eu acho que o que mudou muito em mim foram duas coisas. Primeiro, eu descobri que eu não sabia nada ou quase nada sobre sexo. E segundo, que traz uma sensibilidade e uma presença muito grande. A partir de então, eu comecei a estar presente. E em cada relação que eu tive, eu aprendia. Eu aprendia e aprendia e eu percebi que isso é infinito. E no dia a dia, vocês têm uma relação... Vocês são namorados? Não? São amigos? Ótimo, adorei isso. Bom, pra gente entender um pouquinho mais e melhor sobre o que é essa tal terapia tântrica e o sexo tântrico, fomos até o Centro Metamorfose conversar com o Evandro Palma. Solta o VT. O sexo, ele é praticado entre duas pessoas, né? E a experiência do sexo, ela está visando, a princípio, a gente poderia pensar de uma maneira ideal, né? Isso não é a prática, né? Ela estaria visando o prazer mútuo, né? Que esse prazer mútuo que tem por trás a ideia de você ter o maior dos prazeres que o ser humano é capaz de ter. Entende-se que, fazendo sexo, você vai conseguir atingir o orgasmo. A terapêutica tântrica, a princípio, ela vai buscar um equilíbrio energético do corpo. Essa que é a ideia. Então você consegue eliminar fatores de ansiedade que levam, né, tanto homens quanto mulheres se precipitarem na hora do sexo e precipitarem a sensação, o prazer. No caso do homem, né, a resolução de problemas como ejaculação precoce, né, falta de ereção, porque você cria novas sinapses, o cérebro cria novas sinapses relacionadas à sua sensação de prazer. Então tudo isso vai acontecer no ato terapêutico onde se utilizam as técnicas do Tantra que o Metamorfose desenvolveu. E no Metamorfoses, vocês começaram essa prática e essa terapia. É um lugar bacana, é aqui em São Paulo, só pra gente fechar e explicar para o nosso telespectador aonde fica o lugar. Tem algumas casas aqui em São Paulo, tem algumas cidades fora de São Paulo também. O centro mesmo é em Itapeva, em Minas Gerais. E foi lá que a gente foi aprender, fizemos um curso de formação de terapêutica tântrica. Legal. Lu, você tem uma dica que eu sei. Sim. Por favor. Assunto muito interessante, eu também fiquei muito interessada no assunto. E eu tenho a dica de um livro que se chama Maituna, que é de Otávio Leal. É uma dica de um livro que vale muito a pena ler. Eu também tenho a dica de um filme para você que é uma mulher empreendedora e que se identificou com o nosso programa. O livro se chama Coco Antes de Chanel, dirigido por Anne Fontane, que ela conta a história de uma mulher empreendedora e que revolucionou aí o mundo da moda. São as duas dicas, Ju. Bacana. Gente, mega obrigada. Eu juro por Deus que eu queria ficar aqui mais uma hora conversando com eles, no mínimo. Mas obrigada pela presença de vocês. Foi um enorme prazer. Continuem assim, a energia de vocês é incrível. Eu sou mega sensitiva. Gente, eu adorei. O programa de hoje vai ficando por aqui, que a gente não tem tempo. Se você tiver alguma dúvida, entra no nosso Facebook, quiterias.com.br também, quiterias@gnt.com.br. Valeu, tchau! Tchau, tchau!